Salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Me chamo Diego, sou trader e investidor. No vídeo de hoje, voltando agora, né? Porque eu estava em processo de mudança, numa nova casa, então agora a gente voltou com os vídeos. Eu consegui colocar a internet, né? E vou voltar com a rotina dos vídeos aí. Esse mês de novembro, final de novembro, eu não consegui colocar os vídeos, fiz algumas postagens, mas não, na comunidade, mas não consegui trazer outros vídeos de análise, por exemplo, justamente por conta que eu estava sem o acesso à internet, beleza? Então, se você gosta do conteúdo, deseja apoiar o canal, se inscreve, deixa o like. Essa é a forma que a gente vai saber aí quem cria os conteúdos aqui no YouTube. Se vocês estão gostando ou não, né? Então deixando o like ou dislike, ou então comentando aí nos comentários dos vídeos a opinião de vocês. Então, eu estou aqui com o TradingView, a gente vai fazer um estudo do Ibov, o mercado está aberto nesse momento, vai ser um vídeo um pouco mais rápido e a gente vai fazer o estudo do Ibov justamente para ver e entender a movimentação que ele está fazendo. Primeiro de tudo, mostrando aqui para vocês esses indicadores, para quem não sabe, esses indicadores é a média móvel GMMA, que é a de GUP, né? Acho que é assim que se pronuncia. É um indicador basicamente na qual avaliamos a abertura das médias. Opa, colocar aqui o branco. A gente avalia essa abertura aqui, ó, que é o ângulo, né? Mas que também dá para ser escrito ou feito, por exemplo, com as médias móveis normais, inclusive no vídeo do meu canal que eu criei esse indicador para o Profit, tem mostrando a utilização aí da média móvel de 9, 34, 72, se não me falha a memória. Então também dá para ser substituído. Esse indicador ele fica mais fácil a visualização em alguns quesitos, né? Na angulação, por exemplo, porque ele cria esse lequezinho aqui, então ajuda. E aqui embaixo, DD Index e ADX, justamente para a gente verificar as agulhadas e a força do mercado. Beleza? Como sempre, começando nossos estudos, gráfico semanal colocado aqui à nossa vista. Podemos ver no gráfico semanal um trend up, uma tendência de alta bem longa que vem aqui desde 2016, de uma forma mais geral, né? Perceba que ele vem em zigue-zagues, topos e fundos ascendentes, zigue-zague ascendente, tenta romper, volta. Vem aqui essa época, tal. Pronto. Basicamente, essa é a movimentação que o Ibov vem fazendo. Dessa forma, a gente já precisa traçar alguns suportes e algumas resistências que são importantes para o gráfico. Basicamente, se você traça suporte e resistência só utilizando os gráficos, deixa eu fechar aqui, tirar essa linha e tirar essa linha. Se você traça suporte e resistência só assim, tocou duas vezes aqui, ou aqui foi a máxima histórica dele que ele atingiu, aí você vai e traça porque para você é importante. Ou aqui, por exemplo, ele tocou várias vezes, aqui também é importante. Ou aqui, por exemplo. Tudo bem, essa é uma metodologia mais subjetiva, digamos assim. Eu gosto de traçar o perfil de volume, que eu também já apresentei lá no meu canal, uma forma bem interessante para você verificar os nós de alto volume. Então, esse perfil aqui no TradingView é um perfil personalizado que a gente vai traçar, porque a minha conta não é a paga. Então, eu vou traçar de toda essa pernada de alta. Desculpa aí, que aqui o Ibov ele não traça por conta dos dados, mas aqui no Mini ele traça. Vamos lá, pronto. Deixa eu remover essa arruma de desenho e a gente traça aqui no Mini. Pronto, perfeito. A gente vai traçar daqui até aqui. Toda tendência ou toda pernada de alta assim que o mercado faz, uma pernada
candles consecutivos ou uma boa andada, depende de como você interpreta isso, mas toda subida ou descida que seja mais forte, que você perceba que seja mais forte, ela merece que você trace um perfil de volume, justamente para você identificar os nós de alto volume. Então aqui a gente tem alguns nós de alto volume, por exemplo, um nozinho de alto volume aqui, que é interessante a gente marcar para volta do mercado quando ele vier aqui. Como é que faz para apagar aqui? Pronto. Apagar isso aqui para não encher o saco. Um nozinho de alto volume aqui, um nó de alto volume aqui, que é esse nó aqui grande. Isso aqui significa APOC em amarelo. Esse outro nó de alto volume e esse outro nó de alto volume. Então, vamos fazer isso. Vou marcar aqui exatamente a barra que vai ser as nossas regiões. Perceba que não são linhas, são regiões de travamento de preço. Agora eu vou excluir isso. Aqui eu vou colocar dessa forma, justamente por conta... Deixa eu escolher essa linha. E colocar aqui. Pronto. Justamente por conta que ali ficou dois nós de alto volume muito perto um do outro. Isso no gráfico semanal, beleza? Beleza, show de bola. A intenção que a gente tem com o traçamento de um nó de alto volume, por exemplo, é justamente, aqui foi uma região na qual o resultado foi uma pernada de alta, né? Os compradores, eles ganharam, perceba que não estamos utilizando indicadores ainda, só análise mesmo, né? Os compradores, eles ganharam essa briga e, por exemplo, a intenção é que quando o preço ele venha chegar aqui novamente, o mercado ele vai fazer isso. Isso daqui pode ser uma andada, uma subida ampla, forte, ou simplesmente acontecer um repique e os vendedores forçarem novamente. Isso aqui ninguém vai saber, mas a intenção é que justamente nessa região aconteça defesas. Beleza? Beleza. Perceba como o mercado ele trava nesses locais. Ó, aqui um candle branco bem aqui no meio, tá vendo? Aqui não, porque foi a região na qual ele parou de subir, né? Mas a gente marca também para quando o preço voltar lá. Mas essa região aqui que foi esse nó de alto volume, perceba como ele faz um candle branco e perceba como ele deixa uma sombra, tá vendo? Os compradores entram aqui, aí isso representa um pullback e aí o preço afunda novamente. Então, traçar suporte e resistência utilizando essa forma é bem válida, justamente porque o volume indica as brigas, o comprometimento. Por mais que você não use volume nas suas operações, mas você vai entender que ali vai ter briga na sua análise macro e quando o preço chegar ali, você precisa ver o resultado dessa briga e analisar naquele momento para ver qual está sendo o resultado naquele momento nos time frames menores, justamente para tentar identificar a movimentação que o mercado vai fazer, ou a que ele está tendo a sua tendência a fazer, se realmente está validando, né, aquilo dali, e aí operar a favor da tendência ou a favor daquele movimento. Então, beleza, essa região é uma região de briga. Perceba como o mercado ele enrosca aqui. O mercado ele vem agora em topos e fundos descendentes, né? Tem algumas notícias que aconteceram que fizeram o mercado tentar um suspiro e outras, para quem utiliza notícias, empurraram o mercado para baixo. Isso tudo aqui, um movimento saudável de tendência de baixa, né? Um candle, uma barra ignorada, mais um aqui foi um pouquinho maior, mostrou os compradores aqui e aconteceu alguma coisa aqui que esse candle foi bem amplo, e aí vem jogando o mercado para baixo. Beleza? Então, outro sinal que temos de travamento nessa região, que o mercado ele já cai 3 candles. Num gráfico semanal, não é tão comum vermos, por exemplo, pernadas tão longas assim, vários candles seguidos. Normalmente, a gente avalia, inclusive existe o livro do Storm, dos setups operacionais dele, na qual ele fala do ciclo 3
5 e 7, que num gráfico semanal ficamos aguardando 3, 5 ou 7 candles, justamente porque isso vai gerar boas oportunidades, candles seguidos, né, no caso. Quanto mais candles seguidos for, melhor vai ser a oportunidade, ao contrário ao movimento que está acontecendo. Então, por exemplo, aqui já esperamos um repique, por exemplo, porque temos 3 candles de queda. Beleza? Normalmente, 3 candles, ou 2 ou 3 candles é o mais comum de se acontecer. Então, a gente já vê aqui esses 3 candles de queda. Depois desse pullback, perceba que, mais uma vez, o mercado, sendo vendedor, ele valida, mostrando e deixando sombras superiores nesses candles. Esse candle aqui de indecisão. E esses outros 2 candles, esse aqui foi totalmente empurrado para baixo. Esse candle de indecisão. Esse aqui totalmente empurrado para baixo, em algum momento ele foi altista. Esse aqui também, ele fechou na alta, por exemplo, mas ele fechou aqui no meio, basicamente falando, né? Perceba que os vendedores entraram aqui também. Então o mercado foi jogado para baixo e agora ele vem aqui nessa região. A intenção é que ele trave pelo menos 1 ou 2 candles de travamento aqui, para aí sim continuar o ciclo padrão, fazendo um repique de 2 candles e aí continuar indo, né, a sua queda. Se a gente colocar as médias agora, a gente vê que acontece o cruzamento desses dois leques. Aqui está bem espesso, bem aberto, um leque com o outro, aqui um tracinho com o outro, aqui ainda não. Então é um movimento que não está tão consolidado como esse aqui, por exemplo, essa abertura que a gente viu acontecer aqui. Então, um movimento ainda um pouco embolado, que é o que a gente pode ver nos time frames menores. Algum enrosco, por exemplo, ou movimentos travados, ou movimentos difíceis, né? Então, basicamente, a gente tem como análise ainda a queda do mercado. Esperamos travamento nessa região aqui, que vai dos 95 até os 100 mil pontos, 5 mil pontos de diferença. Para um gráfico semanal, perceba que é pouco, esse candle aqui tem 8 mil, né? É uma média, digamos assim. Então, é mais o comum que a gente pode esperar para ele chegar aqui. Acredito que já tenha sido uma queda um pouco mais longa do que o comum. Então, eu creio que já esteja um pouco cansado, por exemplo, né? E se a gente for analisar agora os indicadores, isso tudo com relação ao gráfico semanal, né? A gente tem a agulhada aqui em cima, e aí o mercado ele ganha força com o ADX, tá vendo? Opa, colocar aqui em branco. A agulhada foi aqui, ó. A agulhada foi aqui, ó. Então perceba que aqui o ADX ele ainda está fraco. Perceba a sombra aqui inferior, né? Então mostrando briga, ele vem caindo com dificuldade, os compradores entrando aqui e o ADX mostrando a sua fraqueza, e o ADX ele vem virando para cima, a linha vermelha aqui em cima também da linha verde. Então a ponta da venda começa a ganhar força, ganha força, 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 e aqui ele começa a querer cair, ele está ficando flat. Então a intenção é que o mercado comece a sambar por aqui e ter movimentos difíceis, o que faz sentido justamente por conta dessa região aqui, que isso daqui é um nó de alto volume, né? Essa região toda aqui é um nó de alto volume que foi lá atrás e aqui na frente. Então faz todo sentido ele ter travamentos por aqui. Na minha opinião, ainda teremos um ou 2 candles de queda, ou tipo candles de preço fechamento de reversão, né, na qual o mercado ele vai fechar assim e vai fazer uma perninha violando aqui. E um outro candlezinho, por exemplo, de indecisão. Gostaria que fosse assim, né? Eu não sei o que vai acontecer, mas gostaria que fosse assim. O que eu consigo dizer é que provavelmente teremos travamento de preço nessa região
E perceba que para um intraday isso aqui é bem amplo, mas para um gráfico semanal não. E ao olhar o gráfico diário agora para a gente entender a movimentação, entenda, né? Entenda essa movimentação aqui. Deixa eu tirar aqui um pouco o zoom para ficar melhor. Ó, entenda essa movimentação aqui como uma movimentação que aconteceu e ele ficou lateral, tá vendo? Ele caiu e depois começou a subir. Aqui também a mesma coisa e agora aqui ele vem querendo fazer a mesma coisa. Ele vem querendo cair e meio que andar de lado, né? Assim como ele fez aqui, ó. Assim como ele fez aqui. Aí ele cai, vem, faz o pullback, cai novamente. A intenção é que ele ande de lado por aqui. Se ele tiver mais força, ele não entra nessa região, anda por aqui. Então, esse patamar de preço é importante, né? Os 100 mil pontos aqui, tá bem aqui, então é um número importante para o Ibov. Os compradores já entram aqui nessa região, nesse candle. Então eles testaram essa parte amarela, né? Tá vendo? Eles testaram essa parte amarela, isso foi rejeitado e agora ele vem afundando. Em algum momento ele foi altista, o mini índice aqui, mas agora ele reverte tudo e vem fechando perto da sua mínima. Vamos ver se ele vai mostrar força nesse candle. São 16h16, então ainda tem um tempo para o mercado fechar. E aí ele pode ficar pressionando aqui. Vamos ver o gráfico de 1 hora para a gente entender a movimentação. Olha lá, em alguns momentos ele foi altista, 3 candles, indecisão, começa a ter sombra superior, indecisão, perde aqui a abertura, né? Afunda o mercado, ele vem aqui para cima um pouquinho desse candle, chega nem na metade e aí afunda, mostrando a força dos vendedores. Próximo alvo está aqui nos 100.495, 100.500, que seria a mínima aqui do dia 30. Beleza? E aí temos a análise mais micro e vamos olhando mais pontualmente no mercado para quem deseja fazer isso. Mas, pelo menos a priori aqui, para o dia de hoje, talvez chegar nessa região aqui dos 100.500 pontos. Ainda precisa perder os 100 mil bola, né? Os 100.001, né, no caso. Então, aqui pode gerar uma barrinha de compra, pode ser uma barra ignorada também. Temos 4 candles seguidos, né? Então, vale a pena ficar prestando atenção nisso daí. Beleza? O ADX aqui no gráfico 60 minutos, ele começa a apontar para cima, mostrando força na ponta vendedora. Então, a gente precisa ficar atento aí, mas por enquanto o viés é baixista. Tamo junto, espero que tenha ajudado. A intenção do vídeo é justamente mostrar uma forma de análise, mostrar um pensamento, mostrar aqui uma forma de traçar os suportes e resistência, como eu já mostrei em outros vídeos, e não simplesmente dizer, tá vindo na queda, porque aqui a gente tá vendo que tá vindo na queda, né? Isso aqui é bem claro, a gente consegue ver aqui, ó, que ele tá caindo, então seria muito simples eu chegar aqui e falar, ele está caindo, mas a intenção é justamente mostrar para vocês o poder das linhas e dessa forma de traçamento dos suportes e resistência dessas regiões. Beleza? Tamo junto, espero que tenha ajudado. Deixa o like, se inscreve no canal. Valeu, falou, até a próxima.